Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, seja muito, muito, muito bem-vindo neste canal, amém, meus irmãos? Hoje é dia 10 de janeiro de 2018. Se eu não conseguir publicar esse vídeo no dia de hoje, eu vou publicar amanhã pela manhã. E o que eu tenho para falar aqui, meus amados, é o seguinte: o amor de Deus por nós é realmente muito grande. Eu não sei qual é a tua ansiedade, eu não sei qual é o teu problema. E eu vou dizer um negócio para vocês. Para mim, Ana Paula, fica até difícil gravar vídeo, porque eu sou um tipo de pessoa, não sei se você que segue o canal já percebeu, né? Mas eu gosto de ser minuciosa, detalhista com tudo que eu falo. Então eu tenho um vício. Eu começo a falar uma coisa, eu não consigo ficar só naquela frase, eu gosto de explicar aquilo que eu quero falar. É como se eu quisesse explicar e falar sobre o detalhe para que fique muito claro, muito fácil na cabeça de todo mundo, muito compreendido. Então, eu preciso me militar muitas das vezes para não perder o fio da meada, fugir do assunto. Mas hoje eu vou tentar, porque eu tenho muita coisa para falar aqui. Provavelmente esse vídeo vai ficar grande, já estou avisando para quem não tem paciência. Você tem que entender que o canal, pelo menos esses vídeos agora que a gente tem feito nos últimos anos, eles são áudios. Então você pode simplesmente colocar o áudio e ir escutando, colocar pausa, marcar para continuar a ver depois. O YouTube tem essa ferramenta, amém? Lembre-te que cada vez que eu faço um vídeo, 99% eu começo do início até o final sem dar pausa, sem parar. Hoje são 10 horas da manhã. Eu espero conseguir falar tudo aqui muito pausadamente e com calma, porque esse é o objetivo. Então pode ser que eu vou ter que fazer um pouco de manhã e terminar na parte da tarde de conversar, mas eu quero fazer esse vídeo segundo o que eu tenho aqui hoje na minha frente, tá tudo anotado. Então, é um áudio, você bota um fone no ouvido e toca o barco pelo dia e vai escutando, vai escutando, vai escutando até terminar ou até você dar conta. A gente tem muita facilidade para assistir filme, 1h30 de filme, 2 horas de filme, até 3 horas de filme. Quantas vezes, né, tem pessoas que gostam de uma minissérie específica, aí como não conseguiu assistir durante a semana, grava tudo, chega final de semana, fica uma tarde inteira, um dia inteiro de pijama, assistindo telefilme, né, o seriado preferido, um The Walking Dead, Grey's Anatomy, né, e seriados vários aí, a Fox Life, por exemplo, ela tá aí, né, são mais de 40 seriados, então tem gente que grava, descarrega a semana inteira, tem Netflix, tem Sky, aí chega final de semana, bota aquilo ali, fica o final de semana inteiro só assistindo telefilme. Mas quando a gente coloca 1h30, 2 horas, 3 horas de vídeo no ar aqui, o povo dá número, né, reclama. Eu quero dizer, meus irmãos, que Deus nos ama muito. Eu tento buscar assuntos vários aqui, mas gira lá, gira cá, é sempre sobre o final dos tempos. E hoje eu vou explicar 2 Tessalonicenses, capítulo 2, basicamente, eu quero dizer isso assim com muita claridade. Se você ler esse texto várias vezes, com o tempo você vai entender e perceber que o apóstolo Paulo, no meio daquela igreja, notou a mesma situação que está acontecendo no tempo agora, no tempo atual. E a gente entende que isso é um fato que aconteceu sempre no meio do povo de Deus, confundir as coisas que hão de acontecer. Então hoje eu tenho muita Bíblia, muita confirmação, muita testemunha bíblica para deixar muito claro 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é o cargo-chefe principalmente dos pós-tribulacionistas, tá? Então esse texto aqui hoje ele vai ser muito estudado profundamente, porque nós vamos esmiuçando todos os detalhes. E eu creio que se Deus ainda quer que a gente fale sobre esse assunto é porque precisa esclarecer na cabeça de muita gente. Então você, se não entendeu, eu vou tentar fazer o mais pausadamente, o mais calmamente possível,
tenho um compromisso com o Senhor que se eu precisar ficar o dia inteiro por conta desse trabalho, eu ficarei, amém? Então você pode pegar um lápis, um papel, uma caneta, um caderninho, anotar as referências e depois de ouvir esse estudo, se você tiver esse amor por Deus e tiver ainda confusão na tua cabeça, você senta e estuda isso sozinha. Você vai lendo e relendo, que você vai ver essas coisas. A cada dia que eu leio a Bíblia, mas quando a gente chega em certos textos, meus irmãos, a gente vai ficando assim de boca aberta, porque como que a coisa vai ficando cada vez mais clara diante dos nossos olhos. Tá? Então é alimento sólido, não é leite. Se você é novo no canal, se você é novo na fé, para você hoje esse estudo vai ser uma bênção, porque ele vai ser muito bem explicado, muito, como que eu vou dizer, reforçado. Então é um alimento reforçado hoje. Para você que já é convertido, já está estudando esse assunto, ele vai simplesmente reforçar a tua fé, reforçar a tua crença. Pode duplicar esse vídeo no teu canal se você quiser, não mudando o conteúdo gentilmente, tá bom? Pode duplicar, pode descarregar, pode compartilhar, pode falar, pode fazer o que você quiser. Porque esse é um assunto que Deus tem necessidade, que a gente tenha entendimento dele. Porque quando eu tenho que fazer uma viagem, olha só, eu moro no sul da Itália. Eu saí de Belo Horizonte para a Itália. A primeira vez que eu fiz a viagem internacional, eu parei em vários aeroportos, porque teve conexão dos voos. Eu não falava nenhuma língua, eu só falava o meu bom português. Eu falo bom porque eu sempre gostei muito de estudar o português na escola. E eu tinha um arranhado de um inglês bem mal arranjado, mas alguma coisinha a gente entende o que é as palavrinhas básicas, né? The book is on the table é a frase que o brasileiro aprende e acha que sabe falar inglês. O livro está em cima da mesa, mas eu vim com várias conexões, eu não tinha noção do que me esperava. Eu caí num aeroporto chamado Charles de Gaulle, na França. É o aeroporto, um dos aeroportos internacionais maiores que tem na Terra. Ele é gigante. É claro que faz concorrência com vários outros grandes aeroportos que tem no mundo, né? Mas em comparação ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que está lá, com o aeroporto Charles de Gaulle, nem sei se a pronúncia é essa, mas quem conhece um pouquinho aí do mundo, né, sabe do que eu estou falando? É um aeroporto gigante, tudo em francês, tinha algumas coisas básicas na língua inglesa, e eu ali dentro foi Deus quem me guiou, porque eu podia ter ficado perdida. É uma cidade esse aeroporto. Depois eu caí no aeroporto na cidade de Frankfurt, na Alemanha. E lá era pior do que o Charles de Gaulle, porque era uma confusão, é um labirinto, tudo na língua alemã, né? Tudo em alemão. Porque não tinha, eu não via coisa em inglês, eu consegui ver números e foi milagre, meus irmãos. Eu cheguei na Itália por milagre, sinceramente. Para terminar na Itália, chegou com as coisas todas em italiano, todo mundo falando italiano. Eu não entendi uma só palavra em italiano, porque não era um idioma que eu gostava no início da minha vida. Mas teve organização e Deus foi me guiando por essas águas e eu cheguei aqui e estou aqui até hoje. Então, por que eu estou falando isso da minha viagem, um pouco da minha experiência internacional? Porque se a gente não tem uma base, a gente não tem uma referência, a gente se perde. Então, o bilhete, né, a passagem, ela tem as referências e a gente vai caçando as referências e vai sendo guiado. Quando a gente lê Apocalipse, textos proféticos, a Bíblia como um todo pela primeira vez, a gente fica meio assim como eu nessa primeira experiência que eu tive vindo para a Itália. A segunda vez que eu vim para a Itália já foi mais fácil, porque eu já tinha uma ideia dos aeroportos, eu já sabia qual que era o processo para conseguir pegar voos de conexões. Que antes de sair pela primeira vez, eu nem sabia o que era a tal da conexão. Eu pensava que eu pegava o avião em Belo Horizonte e eles me descarregavam já na cidade onde eu tinha que terminar. Era fácil, né? Mas não foi assim. Então, a gente vai ganhando experiência, entre aspas, né? A gente vai ganhando maldade com o tempo, a gente vai ganhando astúcia, a gente vai se habituando com a realidade. Isso é a palavra de Deus. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, mais você vai tendo habilidade com a palavra
mas ela se torna clara, mas ela se torna simples aos teus olhos. Então esse estudo de hoje, ele é bom para quem está começando e nunca teve contato com esse assunto e pode revolucionar a tua vida. E para quem já está vendo e revendo esses assuntos, tem os amados irmãos que já acompanham o nosso canal há um bom tempo, então já estão acostumados, isso vai ser só mais um grande alimento no dia de hoje. Eu nem chamo de pão, eu chamo de banquete. Então, dando essa abertura, nós vamos estudar então 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, que fala da vinda de Jesus e o dia do Senhor. Aqui dentro está entrando arrebatamento, tem entrado a primeira vinda de Jesus, né, que seria essa vinda nos ares, e a vinda final, que é a vinda própria e dita dele com os pés no planeta Terra. E aqui a gente vai tirar toda a confusão. Então, meus irmãos, eu peço paciência também, porque vai ser cansativo provavelmente para mim, talvez não, né? Quem sabe Deus me dá aí uma fatia da expectativa do tempo eterno, a gente nem vê o tempo passar e se deleita nesse estudo. Mas como eu vou ter que procurar muitos textos bíblicos, eu peço aos irmãos que tenham paciência, porque eu tô com a Bíblia toda marcada e é uma bênção, né? Então, amém. Vamos lá. Primeiramente, eu quero ler com os irmãos 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, do versículo 1 até o 6. E hoje eu vou tentar ficar sempre dentro de um contexto mais enxuto, né? mais magro, vai bem? Mas vamos lá. O apóstolo Paulo, ele fala para a igreja em Tessalônica, ele começa a discutir aqui nos livros de 1 e 2 Tessalonicenses sobre o arrebatamento e sobre o dia da vinda do Senhor, tá bom? E olha só, vamos ler esse texto com calma para a gente entender o que estava acontecendo. E olha se isso não assomilha, né? Não parece muito ao que está acontecendo nos dias de hoje. Mas vós, irmãos, não estáis em... Não, peraí, eu estou vendo aqui 1 Tessalonicenses, desculpa, 2 Tessalonicenses. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Então vamos lá, do 1 ao 6. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, meus irmãos, nós chamamos a vossa atenção, a que não vos demovais, a que não perdeis a vossa fé, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se saísse de nós, supondo tenha chegado literalmente o dia do Senhor, meus irmãos. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto, meus irmãos, de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu, Paulo, costumava dizer-vos estas coisas? E agora, meus irmãos, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo aqui, ele começa a discutir por uma carta com os Tessalonicenses. Então ele fala, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Paulo quer dizer o seguinte, é como
falando para os irmãos, vocês não precisam, não devem de modo nenhum se perturbar, ficar angustiados, ficar apavorados, como se procedesse, como se nós estivéssemos falando para vocês, ensinando para vocês, revelando para vocês que chegou o dia do Senhor. Meus irmãos, de maneira nenhuma esse dia vai acontecer, porque primeiro que venha, antes que venha o dia do Senhor, meus irmãos, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ele vai vir antes do dia do Senhor. Mas o que isso tem a ver com a nossa reunião, com a vinda de Jesus? Aí Paulo começa a destrinchar esse assunto, coisa que nós vamos fazer aqui hoje. Então vamos começar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, fala de duas coisas, basicamente. Isso a gente precisa dividir, saber entender o que são essas duas coisas. A primeira coisa é a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. A segunda coisa é a chegada do dia do Senhor. Então agora nós vamos ter que entender a diferença desses dois acontecimentos, porque senão a gente não entende 2 Tessalonicenses capítulo 2. A gente joga tudo no mesmo saco e fala que tudo é a mesma coisa. É por isso que tem gente perecendo, que está gerando novas doutrinas. E é isso que nós não queremos que aconteça no canal, na cabeça dos irmãos. A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele traz referência em 1 Tessalonicenses, vamos lá, capítulo 4, do 15 ao 17. Então vamos entender essa vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, está sendo falado lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 17. Eu vou ler exatamente isso. Olha, 4, 15 ao 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Olha aí, vinda do Senhor, vinda do Senhor. Sempre essa frase, vinda do Senhor. Então nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, de maneira nenhuma nós vamos subir, nós vamos encontrar com o Senhor antes daqueles que morreram. Quer dizer, os que morreram em Cristo primeiro vão encontrar com Ele, depois nós os que estivermos vivos. Quer dizer, nesse dia, nessa chamada vinda do Senhor específica, na qual se refere 1 Tessalonicenses capítulo 4, vai ter gente viva que vai se encontrar com o Senhor Jesus. Mas antes que os vivos se encontrem, aqueles que morreram em Cristo vão se encontrar primeiro. É isso que Paulo está falando. E ele começa. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele deixa específico que é uma trombeta de Deus que será ressoada, descerá dos céus os mortos, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, aqueles que estivermos vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E consolai-vos, meus amados, isso uns aos outros com essas palavras. Vamos prestar atenção. Vamos então hoje explicar detalhe por detalhe. Presta atenção. A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, que fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Começa, a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Essa vinda de Cristo, que fala 1 Tessalonicenses capítulo 4, é a vinda de Jesus Cristo nos ares.
E essa vinda ela é tão nos ares que a Bíblia fala que nós seremos arrebatados juntamente com eles, quem? Aqueles que morreram em Cristo. Então o que vai acontecer nesse momento, nesse abrir e piscar de olhos? Quem está morto são os nossos antepassados, os avós, os bisavós, os santos passados, desde o dia de Jesus Cristo na terra. Os patriarcas, eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar. E o corpo deles vai ser levado ao céu, o corpo físico. O corpo deles vai ser glorificado. Nesse mesmo momento, depois que os mortos abrirem os olhos nas catacumbas, ou catatumbas, eu esqueço o nome, nas tumbas, eles ressuscitam, eles são levados aos céus. Eu não sei se isso vai fazer explodir tumba no mundo inteiro, não sei dizer. As gravuras, né, as imagens que ilustram esse evento mostram os cemitérios com as tumbas todas quebradas. Pode ser, né? Pode ser que vão ter explosões da tumba e o corpo da pessoa vai subir como um raio de luz para o céu. E isso vai gerar um evento físico que vai explodir as tumbas. Não sei. Mas se for, vai ser forte, né? Vai ser um evento gloriosamente terrível. Então o apóstolo Paulo, isso vai acontecer primeiro. Eles vão ressuscitar. Assim que eles ressuscitarem, nós que estivermos vivos, vamos subir também. Então todo mundo vai subir junto. Primeiro Cristo ressuscita os mortos. E ele, nesse meio tempo que já está ressuscitando, já está levando para o céu. O processo do levar para o céu já vai estar levando também quem estiver vivo. Então nós vamos subir todo mundo junto. Deus abre o olho de quem morreu e leva, e puxa, e arrebata, tira com força. E nós, os que estivermos vivos, seremos também arrebatados. E subiremos por entre as nuvens. Meus irmãos, olha aqui, nós vamos ser retirados da face da terra. Nós vamos voar. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Cristo, foi Ele mesmo quem me concebeu, concebeu, né? Vou voar, como é que é? Pouco tempo aqui me resta, a minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo. Repouso para sempre, ali eu terei. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. Oh, meus irmãos, eu não sei a letra da música não, mas para quem conhece, é uma música linda, linda, linda. Quem me apresentou essa música foi o irmão Ricardo, do canal Pedra Angular. Nunca mais eu deixei de cantar essa música, né? Vou voar nas asas, como é que é? Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, fugir e ir embora. E aí vai. Vou ficar cantando aqui, porque essa música é tão gostosa que quando eu começo a cantar ela, eu não quero parar, né? Mas amém, meus irmãos. Vamos lá, aqui eu vou deixar aqui a referência Colossenses 3, 1 ao 4. Esse texto eu não puxei aqui, então eu vou ter que achar o livro de Colossenses, capítulo 3, tá bem atrás de 1 Tessalonicenses. Colossenses 3, 1 ao 4. Vamos ler só do 1 ao 4 aqui, ó. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, aleluia. A Bíblia fala que nós estamos escondidos em Cristo. Quer dizer, aqui eu gostaria até de procurar outros textos, por exemplo, né? 1 Coríntios 15,
35 a 58. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Meus irmãos, com calma, nós vamos estudar esse texto aqui. 35 ao 38, ao 58. 15, 35 ao 58. O que fala? 35, os ressuscitados terão corpo. Vamos estudar com calma, olha só. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce? Se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeais o corpo que há de ser, mas simplesmente o grão, como o trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como se lhe aprove dar a cada um das suas sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, de brilho. Pois assim também há a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural e ressuscita como corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, meus irmãos, vem o corpo espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também serão os homens celestiais. E assim como trouxemos imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Os vivos, meus irmãos, serão transformados. Isto eu, Paulo, apóstolo, afirmo. Irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta de Deus, meus irmãos. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, aqueles que estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, meus irmãos, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte, meus irmãos, é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aleluia, meus amados, aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, eu vou tentar colocar todos esses textos aqui na descrição, porque você vai mais ou menos seguindo isso aí depois, se quiser, sozinho. Então, eu acredito que 2 Tessalonicenses, quando fala, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, está falando claramente do arrebatamento, da nossa transformação de um corpo corrupto em um corpo glorioso. E eu li todos os textos aqui, até cantei, né?
Vou voar em direção ao céu de Cristo. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala claramente que vai ter um evento que se chama arrebatamento, em que nós seremos levados, tirados com força. Esse evento vai ser como que num abrir e piscar de olhos, 1/1000 de segundo, ao mesmo tempo que você vai estar lá, minha irmãzinha, secando a roupa no varal, meu irmãozinho vai estar lá, né, desesperado, batendo a calculadora lá no seu escritório de contabilidade. Você vai estar ali com aquela pilha interminável de papéis e documentos que faz os seus cabelinhos cacheados ficarem brancos, enquanto você, minha querida irmã, vai estar em meio às suas lágrimas, porque talvez o teu filho acabou de cometer uma grande coisa contra você, uma grande ofensa, ou talvez o teu grande inimigo, né, te jogou uma outra facada nas costas. Talvez você, meu irmão, que está caminhando no centro da cidade caçando emprego, porque seus 3, 4 filhos estão em casa passando necessidade, sua mulher tadinha está trabalhando, fazendo faxina e está toda arrebentada de tanto trabalhar para os outros, e toda noite vocês dois juntam e oram a Deus e pedem a Deus por mais um dia de sustento, e você vai estar ali com o jornal na tua mão cheio de bola, né, que você vai ter pego a caneta e circulado os anúncios de emprego, caminhando o dia inteiro com o sapato quase furado, depois de um dia inteiro com a roupa suada, a camisa fedendo, debaixo do sol, batendo de porta em porta, caçando emprego. Você vai estar levantando a mão para bater na porta e de repente você vai estar diante de Cristo nos ares. Vai chegar um dia, vai chegar o dia em que toda lágrima vai ser enxugada, toda angústia, toda opressão, toda perseguição, toda cobrança, esse mundo que jaz no maligno vai ficar para trás. E nós vamos receber o descanso eterno. Esse evento está às portas. Esse dia está aos pés. Nós já estamos na sala de espera. Mais do que nunca na existência da humanidade, nunca houve um tempo tão propício para o grito, o som, a voz da trombeta, a trombeta de Deus soar e nós sermos levados deste mundo. Aguenta mais um pouquinho. Talvez você está querendo morrer porque você já não aguenta mais tanto problema, tanta tristeza. Talvez a sua oração tenha sido essa: Deus, me leva deste mundo porque eu não aguento mais. Talvez você está até pensando em se matar. Talvez você está até querendo se matar, porque você acha que essa vida aqui é muito difícil, muito pesada. Alguns até têm se matado. Olha, é uma triste ilusão você achar que dar cabo à tua vida vai acabar com seus problemas. Pelo contrário, vai só começar. Porque se você se matar, se você tirar a tua vida, você vai simplesmente ser lançado no inferno. E a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino de Deus. E você vai agonizar ali onde tem choro, ranger de dentes, o verme não morre, o fogo não se apaga, de eternidade em eternidade. Então, meus amados, os problemas, as tribulações, elas vêm, mas sabe por quê? Para aperfeiçoar os santos. A gente cresce. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, vai chegar um momento que você vai crescer tanto com as tribulações de tua vida, que você vai conseguir resistir ao diabo. E quando esse evento acontecer, ele vai fugir de você. Mas ainda mais, você vai ser aperfeiçoado e vai ser santificado e vai ter garantido o teu lugar no dia do arrebatamento, e você vai subir por entre as nuvens. Lá você vai descobrir se a terra é redonda, se a terra é quadrada, se a terra é plana, se a terra é estrelada, se a terra é como é. Nós vamos ver isso tudo com os nossos próprios olhos. E vamos nos encontrar com os nossos amados e queridos irmãos que morreram em Cristo. Eu tenho garantido que tem meu pai que morreu. Eu vou encontrar com meu pai depois de mais de 11 anos. Meu pai morreu tem 11 anos. Se o arrebatamento for por esses dias, eu vou encontrar com meu pai depois de 11 anos. Se o arrebatamento demorar mais alguns poucos anos, depois daqueles pouquíssimos anos, eu vou encontrar com meu pai. Vou revê-lo. E vou revê-lo maravilhosamente perfeito, feliz, com corpo de vida e saúde. Então, meus irmãos, vale a pena.
vale a pena. A palavra de Deus diz: crê somente, a minha graça te basta. O espinho que está na tua carne é para te aperfeiçoar. Por mais que pareça absurdo e inacreditável, é assim que Deus decidiu que fosse. Amém? Então, vamos voltar lá, apesar de eu querer ir com calma. A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele está ligado. Se você quiser anotar aí agora, prega, anota. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 6, a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele está ligado e explicado em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 35 ao 38, também em Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4, e em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 15 ao 17, e se você quiser botar um grifo aí, em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, ele é o mais forte desses versículos que eu trouxe como prova de que o arrebatamento, um evento em que nós seremos retirados com força da terra, vai acontecer, literalmente. Como Deus abriu o Mar Vermelho e o povo atravessou, saindo do Egito para o deserto, e foi um evento milagroso, espantoso, um evento ainda maior vai acontecer, que é o arrebatamento. Milhões de pessoas, em nome de Jesus, milhões, mais ainda, bilhões, gostaria eu que fosse, de pessoas, literalmente, de uma hora para outra, vão desaparecer do planeta Terra. E não é um falso arrebatamento, não é uma coisa inventada pelos Illuminatis, não. Está na Bíblia. E se você diz que é crente, acredita na Bíblia, não pode acreditar numa parte sim, noutra não. Ou você acredita em tudo, ou você não acredita em nada. Amém, meus irmãos? Mas, agora vamos continuar o estudo. O segundo assunto que o apóstolo Paulo fala para os irmãos não confundirem com a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, é a chegada do dia do Senhor. Paulo fala, vocês não podem confundir essas duas coisas, porque cada uma é uma. E a chegada do dia do Senhor está lá em Mateus, capítulo 24, do versículo 15 até o versículo 28. Está lá em Isaías, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 16. Está lá em Ezequiel, todo o capítulo 7. Está lá também em Ezequiel, capítulo 13, versículo 12, fala esses homens, da dor daqueles homens naquele dia. Então, se você quiser, nós vamos lá agora estudar a chegada do dia do Senhor, para a gente aprender a distinguir o que 2 Tessalonicenses quer falar. Vamos lá comigo em Isaías, capítulo 13, deixa eu achar aqui o livro de Isaías, capítulo 13, do 1 até o 16. Vamos ver o que é que descreve esse texto sobre o tal chamado dia do Senhor? Vamos tentar distinguir as coisas? Isaías 13, do 1 ao 16, vou ler. Sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois, está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornaram frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombração
e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será transpassado, e aquele que for apanhado cairá a espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles, e a sua casa será saqueada, e a sua mulher violada. Vamos lá em Mateus, meus irmãos. Capítulo 24, do 15 ao 28, vamos ver se isso aqui bate com o que a palavra de Deus fala sobre o dia da ira do Senhor? Vamos lá. Deixa eu achar aqui, que eu acho que eu já perdi o livro de Mateus. Ele está tão lido que ele até abre sozinho. Mateus, capítulo 24, do 15 ao 28. Mateus 24, do 15 ao 28. Vamos lá. Tá tão rabiscado esse capítulo na minha Bíblia que eu nem sei se eu vou conseguir ler direito. Mas vamos lá. A grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar da casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e não tem havido e não haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Portanto, se vos disserem, eis aqui o Cristo, ou ei-lo lá, ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma nuvem, de uma extremidade do céu às outras. Aí você fala, irmã, olha só. Nessa vinda aqui, Jesus vai reunir os seus escolhidos de um canto ao outro, dos quatro cantos da terra. Isso é o arrebatamento, irmã. Presta atenção, em Isaías. Vamos voltar lá. Volta lá comigo no livro de Isaías, capítulo 13. Olha o que ele fala aqui no versículo 12.
Presta atenção. Primeiro ele descreve todo o evento do dia da ira do Senhor. Se você quiser eu relembro com os irmãos aqui, olha só. Assombração e apoderação deles dores e ais. E terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, e o seu rosto se tornará flamejante. Eis que vem o dia do Senhor. Dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá. A lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa de sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Estou ficando cansada já. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Vai lá comigo em Mateus 24. E olha só o que fala no versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Aí você volta lá em Isaías 12, capítulo 13, versículo 12, olha o que descreve. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Meus irmãos, o negócio vai ser tão feio. A matança na terra vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas que sobreviverem vão ser literalmente comparadas à raridade do tal do ouro de Ofir. Vai ter pouquíssima gente na terra, de tão grande que vai ser a destruição. Mas você ainda tem dúvidas sobre o dia da ira do Senhor? Essa chegada do dia do Senhor? Vamos lá comigo no livro de Ezequiel, porque o povo ainda é incrédulo, né? Vamos lá em Ezequiel, capítulo 7. Onde é que está? Ezequiel, capítulo 7. Todo o capítulo 7, meus irmãos, ele fala do dia da ira do Senhor. Eu não vou ler ele todo não, mas eu vou ler bastante aqui. Mas você anota aí o Ezequiel, capítulo 7. Ele explica o que é o dia do Senhor. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os meus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim. Vem o fim. Despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora em breve derramarei o meu furor sobre ti. Cumprirei a minha ira contra ti. Julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade segundo os teus caminhos. Assim te castigarei e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor, eu é que firo. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a tua vara, reverdeceu a soberba, levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tomará
não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. E aqui ele continua, meus irmãos, depois vocês continuem lendo Ezequiel capítulo 7. Curiosamente, o título de Isaías capítulo 13 é a destruição da Babilônia. Aí você vai lá em Ezequiel capítulo 7, fala de Jerusalém. Mas se você estuda Apocalipse sobre o Armagedon, sobre as trombetas de Deus, sobre as taças da ira de Deus ou os flagelos, você vê a terra, o planeta Terra, todas as nações da terra sendo julgadas por Deus, e você vê Israel sendo julgado por Deus juntos. Então você vê Deus acertando a conta com os homens maus da terra e também concluindo a 70ª semana de Daniel com Israel. E tudo será no tempo do fim. E a palavra de Deus diz claramente que Deus ele não vai ter piedade, não vai ter misericórdia, ele não vai segurar a sua mão, ele não vai ter nenhum sentimento de, oh meu Deus, tadinhos. Não, é sem piedade, é sem medida. A ira vem, dia de dor, dia de agonia, dia de desespero. Vai ser um rebuliço no planeta Terra todo, que depois que passar esse rebuliço, o que sobrar de gente viva vai ser encontrado como agulha no palheiro. Então, meus amados, Mateus 24 mostra a perseguição atrás dos judeus. Quem estiver na Judéia, fuja. Ore para que a tua fuga não seja no sábado, nem no inverno, porque o judeu guarda o dia do sábado. Israel, quando está no inverno, é gelo, temperaturas abaixo de 0 graus. Ai das mulheres grávidas. Aí você vê lá em Isaías, Ezequiel falando que Deus não vai ter piedade, nem daqueles que estiverem grávidos, né? E aí fala, meus irmãos, fala do dia do Senhor. Paulo, ele está explicando em 2 Tessalonicenses a diferença da reunião deles com Cristo e a confusão dos crentes pensarem que chegou o dia do Senhor. Aqui ele explica que antes desse dia, meus irmãos, aparece o iníquo, o anticristo, e ele adverte: ninguém de modo nenhum vos engane. Vamos voltar lá em 2 Tessalonicenses? Vamos continuar discutindo esse texto? Vamos lá. Olha só, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, estou lendo de novo. Nós vos exortamos a quem não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Meus amados, vamos ter certeza que 2 Tessalonicenses capítulo 2 está falando do anticristo? Sim, irmã Ana Paula, vamos ter certeza. Como? Vamos lá comigo em Daniel, capítulo 11, 36, 39. Vamos lá. Daniel 11, 36, 39. Tá bem aqui, olha só. Daniel capítulo 11, do versículo 36 a 39, está escrito: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Nós acabamos de ver lá o dia da ira do Senhor, como que Deus determinou tudo, né? Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, não terá respeito nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses,
honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicar-lhe-ás a honra, e fá-lo-ás reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Eu disse Daniel 11, 36 a 39. Olha só, se você prestar atenção, esse texto fala que esse rei, que na realidade é o próprio anticristo, ele vai seguir a um Deus desconhecido de seus pais. Ele vai honrar esse Deus. E ele vai honrar todo aquele que seguir esse Deus. Você às vezes pergunta, como que pode o anticristo honrar um Deus desconhecido dos seus pais? Lá em Gênesis, eu não lembro o capítulo, mas quando quando Jacó, ele dá a bênção para as suas 12 tribos, tem a tribo de Dan, que ele fala que essa tribo, como bênção, ia receber coisas tais quais: você será serpente no meio do caminho. Tem estudiosos que dizem que o anticristo ele tem que ser judeu para ser aceitado no meio do povo judeu. É uma teoria, é um estudo, eles dizem isto. E se baseiam que o anticristo ele vai ser um judeu. Eles dizem que o anticristo tem que ser judeu por causa desse discurso da tribo de Dan. A tribo de Dan vai ser serpente no meio do caminho. No caminho de quem? Do resto das outras tribos, no resto do mundo. E serpente é o animal comparado a quem? A Satanás, tá bom? Se o anticristo, então, for realmente um homem que vem de descendência judaica, aqui bate bem com o texto de Daniel que diz que ele vai adorar um Deus desconhecido de seus pais. Quem seriam os pais do anticristo? Os patriarcas, porque se realmente ele vem da tribo de Dan, se realmente for essa teoria, e detalhe, quando você vai lá em Apocalipse, estudar sobre os 144 mil, você não acha no meio deles 12 mil escolhidos da tribo de Dan. Ela foi substituída por outra tribo. Então, curiosamente, Jacó fala que Dan será serpente no meio do caminho. E fala lá que no meio dos 144 mil ela não aparece, Dan não está no meio. Então tudo dá a entender que pode ser uma teoria válida de que o anticristo seja um judeu proveniente da tribo de Dan. Tem alguns estudos que dizem que essa tal tribo de Dan acabou lá na Dinamarca. Dinamarca, tribo de Dan, não sei, é tudo teoria. Eu estou só lançando aqui algumas coisas. Mas se realmente tudo isso bater, vamos deixar o discurso da Dinamarca aqui, que é só um complemento, uma curiosidade. Diz que ele não vai honrar o Deus de seus pais. Quem é o Deus dos pais dos judeus? Eu sou o Deus do povo de Israel. Eu sou o Deus do povo que diz, cujo Deus é o Senhor. O povo de Israel, Isaac, Abraão, Jacó, cujo Deus é o Senhor. Abraão teve a promessa da descendência, mais numerosa do que as estrelas do céu, do que a areia do mar. E dele viriam todas as nações da terra. Então, meus amados, o Deus dele é o Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. E aqui fala o Deus dos deuses. Aí fala Deus maiúsculo dos deuses. Por quê? Porque Deus é o Deus de tudo. A Bíblia diz que Satanás se submete à vontade de Deus. Ele não pode fazer nada da cabeça dele. Tudo que ele faz é que Deus que permite. Então, bem ou mal para Satanás, Deus é o Deus dele. Ele tem que ser subjugado à vontade e à soberania do Deus Todo-Poderoso, a ponto que ele queria ser como Deus. E a palavra de Deus diz que no final Deus o lança no lago de fogo e enxofre que arde por toda a eternidade. Quer dizer, não tem nem como vencer. Então ele é o Supremo, Todo-Poderoso. E aqui Daniel fala que esse aqui vai ser próspero, esse homem, esse rei vai se levantar, vai se engrandecer sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Ele vai bater de frente contra Jesus, ele vai bater de frente contra Deus, coisa que ele já faz, E fará coisas incríveis e será próspero até que se cumpram a indignação. Qual que é essa indignação? Nós vamos voltar lá em 2 Tessalonicenses, quando diz que ele veio
para aqueles que estão perecendo no erro. Mas antes disso eu quero ler lá, só para bater aqui a confirmação da palavra, quando diz que ele vai adorar um Deus desconhecido, um Deus que nem os seus pais conheceram, esse Deus vai ser honrado. Vocês vão lá comigo em Apocalipse, capítulo 13, versículo 12. Eu estou olhando para o relógio aqui que meu horário já está começando a estourar. Capítulo 13, versículo 12. Vamos ler lá, Apocalipse 13, 12. Deixa eu ter certeza aqui para não perder. Apocalipse 13, versículo 12. Olha só. Vi ainda, eu vou ler do 11, tá? E fecho com 12. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida da espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes sejas dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome ou o número do seu nome. O anticristo, em Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 até o 12 praticamente, ele faz com que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta. E em Daniel, capítulo 11, versículos, aqui eu puxo aqui rapidinho no olho, não terá respeito por Deus de seus pais, nem desejos, não terá respeito ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus da fortaleza, a um Deus que seus pais não conheceram. Qual é o Deus que os pais do anticristo não conheceram? A besta que emerge do mar. Está lá em Apocalipse capítulo 13. Está lá em Apocalipse capítulo 13. Esse é o Deus que vai ajudar o anticristo a trabalhar. O anticristo vai ter o Deus dele, que é a besta que surge do mar. Eu queria falar uma outra coisinha aqui, mas é que eu perdi. Indignação porque está dizendo, não terá respeito, não deseja mulheres, nem a fortaleza, Deus Pai honrará com ouro, prata. Sim, deixa quieto. Eu tinha lembrado um negócio aqui, mas como eu não falei na hora, eu esqueci. Sim, aqui ó, lembrei. A Bíblia fala que esse anticristo ele vai vir por causa de um tempo determinado. Olha lá, vamos voltar lá, lembrei. Daniel, capítulo 11, fala o seguinte: este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Aí você vai lá vem comigo em 2 Tessalonicenses, se quiser vocês vão anotando isso, hein? Daniel 11, olha lá, você vai lá em 2 Tessalonicenses e vamos lá do versículo 5 em diante, olha o que está escrito. Não vos recordais de que ainda convosco eu, Paulo, costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo ou o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Está lá em Isaías 11:4, fala que ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha que discurso de vinda de novo, começa lá com vinda, termina aqui com vinda, são 2 vindas. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem.
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Aí você volta lá em Daniel, este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eu escrevi aqui, eu vou ler, mas não sei porquê, Mateus 24, do 15 ao 28, eu devo ter já lido, se eu já li, eu vou descartar essa leitura aqui, tá? Mas vamos lá, Mateus 24, 15 ou 28. Onde é que está Mateus? Perdi. Olha quanto texto a gente perde. Olha aqui, vamos ler. Por que eu escrevi essa referência aqui? Porque às vezes eu escrevo a mesma referência. Mateus 24, 15 ao 28. Olha lá. 24, 15 ao 28. 15 ao 28. Eu já li, meus irmãos. Quem tiver errado, não desça para tirar da casa e tal. Estiver na Judéia, tal. Aí fala que ninguém seria salvo por causa da escassez. Eu já li aqui. Eu deixo de novo essa mesma base aqui para voltar. Então, meus irmãos, olha só. A descrição do anticristo está lá em Daniel capítulo 11, do 36 ao 39. Daniel 11, 36 a 39 fala que o anticristo adorará um Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 12. 2 Tessalonicenses 2, 7 ao 11 fala porque Deus permite a vinda do anticristo. Eu acabei de ler. É para que aqueles que acreditaram no engano, não deram crédito à verdade, sejam julgados. Amém? Acabamos de ler. Agora em Mateus 24, do 29 ao 31, descreve a vinda de Jesus na terra. Mateus 24, do 29 ao 31. Olha lá. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 2 Pedro, amados. 2 Pedro, capítulo 3, todo o capítulo descreve essa vinda. Vamos ler, porque eu queria falar muita coisa aqui, mas eu acho que ler 2 Pedro, capítulo 3, vai falar mais do que eu, porque eu procuro falar sempre naquilo que diz a palavra. Tô ficando rouca, né? Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3. Cadê? Eu marquei aqui com o meu papelzinho. 2 Pedro, capítulo 3, eu vou ler ele todo o capítulo. Vamos prestar atenção, meus irmãos. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu, Pedro, vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Curiosamente, o que o apóstolo Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses? De maneira nenhuma não deixais que ninguém vos engane, quer por epístola, quer por palavra, que tenha chegado o dia do Senhor. Curioso, né? Aí a gente vai aqui em 2 Pedro, ele fala que nós temos que lembrar e ter a nossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, entre eles o apóstolo Paulo, que a gente está estudando aqui. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, meus irmãos, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo:
Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem de que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. É o tempo de Noé. Meus irmãos, eu estou cansada já para ler, eu estou ficando meio com fatiga. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Os poderes dos céus serão abalados. Os elementos se desfarão em chamas, ou em fogo, ou pelo calor, não me lembro. Estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Nós lemos lá Ezequiel capítulo 7, Isaías capítulo 13, do 1 ao 16. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, meus irmãos, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, aqui eu leio mais um pouquinho, olha. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumava fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Quem mata pela espada, é necessário que pela espada seja morto. Está lá em Apocalipse. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não vos suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. 2 Pedro 3, todo o capítulo descreve essa vinda. Meus amados, olha só, por isso o apóstolo Pedro fala da gente estar em vigilância. Ele recorda o apóstolo Paulo. Se você for lá em 1 Tessalonicenses comigo agora, capítulo 5, do 4 ao 11, olha o que está falando. Aqui eu vou ressaltando os assuntos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 4 ao 11. Olha o que o apóstolo Paulo disse, como o apóstolo Pedro manda a gente lembrar. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, meus irmãos, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios.
Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, quer vigiemos, quer durmamos. Aí fala lá do texto daqueles que dormiram em Cristo, que vão ser ressuscitados, e logo depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele juntos, passaremos por entre as nuvens e encontraremos com Jesus Cristo nos ares. Vivamos em união com Ele, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aí está lá em Isaías, capítulo 26, do versículo 20 e 21. Entrai, pois, povo meu, por um pouco de tempo para os seus quartos e fechai as portas, até que passe a minha ira. Meus amados, a gente viu vários eventos que vão acontecer no céu, porque nós estamos falando aqui muito que tudo vai ser destruído com fogo. Eu não vou ler não, porque eu já falei muito sobre isso. Tome nota, capítulo 21 do livro de Lucas, do versículo 21 ao 28. O sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, os elementos desfarão e etc, etc, etc. Mateus, capítulo 24, do versículo 29 até o 31. E lá em Apocalipse, capítulo 6, do 12 ao 17, o sétimo selo e o sétimo flagelo. Se você quiser, eu leio só esse para não alongar muito. Apesar que eu estou indo bem, hein? Pensei que o estudo ia ficar muito grande, mas está até tranquilinho. Olha lá comigo, Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 ao 17, eu vou ler só ele, tá? 6, 12 ao 17. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Se você quiser, eu leio aqui se eu encontrar o sétimo flagelo. Eu leio o sétimo flagelo. Basta eu só encontrar. Deixa eu achar aqui. O sétimo flagelo. É o final, é o último, tá? Das punições que vão vir sobre a terra. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. A conclusão da ira. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. Lembra do filme 2012, lá quando vem o terremoto, tudo cai? E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Lembra lá da Isaías capítulo 13, do 1 ao 16, que eu falei lá a destruição da Babilônia, a chegada do dia da ira do Senhor? Tá lá, Isaías 13, 1 ao 16. E aqui em Apocalipse 16, versículo 19. Lembrou-se Deus da Babilônia, da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados.
Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada. Que você vê esse mesmo evento acontecendo em Êxodo, capítulo 9, versículo 23, essa grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, aproximadamente 35 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo muito grande. Isaías 24, do 19 ao 20, fala sobre esse evento. Zacarias, capítulo 14, do versículo 4 ao 5, fala desse evento. Apocalipse, capítulo 6, do 12 ao 5, fala deste evento. Zacarias, capítulo 14, fala da divisão da cidade em 3 partes e fala: vem, entra, passa pelo vale, povo meu. É quando os judeus vão fugir para o grande vale, o vale do Armagedon. E ali eles vão ser sitiados por seus inimigos. E aí eles vão olhar para o céu e Jesus vai descer com as suas miríades de santos montados num cavalo branco. É onde lá em Daniel, capítulo 11, diz da destruição, né? Que ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Amados, irmãos, queridos. Que feijoada, hein? Que grande feijoada, 1h20 de feijoada. Mas eu gostaria de lembrar para os irmãos uma coisa. Vocês perceberam como todos esses textos que eu fui lendo aqui, um se liga ao outro, um complementa o outro, um explica o outro, um justifica o outro? Eu posso só resumir para os irmãos que virá o arrebatamento. Depois que virá o arrebatamento, o homem da iniquidade, o filho da perdição se manifesta. E ele vai fazer uma bagunça nessa terra por 7 anos. Por 3 anos e meio ele vai ter poder para perseguir os santos da grande tribulação e vai matar eles. Falei no vídeo passado. Quem são os santos da grande tribulação? Quando que eles vão morrer? Quando que eles vão ressuscitar? O que vai acontecer com eles? Se você quiser, basta ver o vídeo passado que eu falei só sobre isso. E aí, depois de 7 anos, vem o Senhor Jesus. Durante esse período, chega o dia da ira do Senhor, dia de destruição. Deus vai julgar Israel e vai julgar toda a terra. Acabou, a partir do momento que teve o arrebatamento, o filho varão foi levado para o céu. A mulher foge para o deserto. O dragão, então, começa a perseguir. Ele primeiro persegue a herança da mulher por 3 anos e meio, enquanto a mulher está guardada. Ela está lá. Depois, os outros 3 anos e meio, ele se volta para a mulher. Ele se volta para combater pelo Armagedon. São 7 anos. Então, a igreja é retirada da terra. Vem o dia da ira do Senhor. Porque ela começa com o juízo do próprio anticristo que vem para aqueles que estão perecendo. E aí vem os flagelos, vem as taças, exércitos e exércitos de demônios vão ser liberados na terra, as montanhas vão desaparecer, as ilhas vão sumir, a terra vai cambalear com bêbado e tudo isso vai ter fechamento com os céus se desfazendo em fogo, os elementos. E aí então Jesus vem, mata o anticristo com o sopro da sua boca, manda a besta, o falso profeta, para o lago de fogo e enxofre e aprisiona Satanás por 1000 anos. Os santos da grande tribulação ressuscitam para reinar com Cristo por 1000 anos e reviveram. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E a igreja vai estar para sempre reinando com o Senhor. Então, meus amados, não confundemos, como é que é a palavra no português? Que a gente não venha confundir 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que eu já perdi aqui de novo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, arrebatamento, e a nossa reunião com Ele, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Segunda Pedro,
todo o capítulo 3. Nem vos perturbeis, que é por espírito, que é por palavra, que é por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Isaías, capítulo 13, do 1 ao 16. Ninguém de modo nenhum vos engana, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, e é o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, porquanto se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Daniel, capítulo 11, do 36 ao 39. Não vos recordais que ainda convosco eu, Paulo, vos costumava dizer estas coisas, e agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Desde a época dos apóstolos, desde antes, Satanás sempre operou na terra. É a Babilônia espiritual. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem detém o anticristo agora é a igreja na terra. O Espírito Santo de Deus opera dentro da igreja. Nós somos a luz do mundo. A Bíblia diz que as trevas cobrirão toda a terra. Para a escuridão chegar, a luz tem que ser retirada. Então, Deus recolhe a sua igreja através do arrebatamento. 1 Tessalonicenses está lá, já perdi até o ritmo, né? 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17, acontece o arrebatamento. O anticristo domina a terra, né? Então ele será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, Isaías 11, 4, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Nós vimos aí a vinda do Senhor, né? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Aí vai lá em Apocalipse que diz, né? Faz até fogo descer do céu, na presença da primeira besta. E com todo engano de injustiça aos que perecem. E aí diz que todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida vai aceitar a marca da besta e vai adorar a besta e vai seguir a besta, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E aqui, meus amados, todo esse texto, você vê lá quando ele fala no início, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. E 2 Pedro também exorta o povo, por quê? Para que os irmãos não percam o arrebatamento. Porque aquele que não acredita no arrebatamento vai entrar num texto de Apocalipse que diz: quem leva para o cativeiro vai. Quem mata pela espada, é necessário que pela espada morra. Os santos da grande tribulação foram levados para o cativeiro. O cativeiro é literalmente a tribulação desses anos. E eles vão morrer decapitados pelo anticristo, porque eles não acreditaram na palavra da verdade que diz que Deus não nos destinou para a ira, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 4 até o 11. Então eles vão morrer pela espada, a palavra de Deus. Se você não acredita na palavra de Deus, você pela palavra de Deus também pode ser condenado. E Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz que eles vão ser decapitados pelo anticristo. A pergunta que eu deixo aqui, eu já terminei o estudo, porque meu horário também já está bem gordinho. A pergunta que eu deixo aqui para você hoje é, mais uma vez, você realmente vai continuar batendo na tecla de que Deus não vai deixar você escapar da ira? Você realmente vai continuar a acreditar que você tem que entrar e você tem que conhecer o anticristo e você tem que vê-lo? Você realmente vai continuar pregando essa história depois de todos esses estudos? Porque eu chego à conclusão que depois de todos esses anos, nós estamos só remoendo esse assunto. A gente pega estudo daqui, junta com aquele, mas é tudo, os textos, eles apontam todos para isso. E se o próprio apóstolo Paulo literalmente clamou àquele povo daquela época
para que eles não se movessem da fé que eles tinham na promessa do livramento do Senhor, supondo ter chegado o dia do Senhor, da ira de Deus. Quanto mais nos dias de hoje, o mesmo está acontecendo com a igreja. É quando eu lembro das cartas que o Senhor deixou lá em Apocalipse, capítulo... Ai, meu Deus, não vou lembrar aqui mais não, mas eu vou só ler aqui, vou só lembrar, porque está estudado. Olha, Deus esses dias, Ele está exortando, meus irmãos. E olha, se Deus está exortando é porque Ele tem misericórdia. As igrejas de Sardes e Filadélfia. A igreja de Sardes é aquela que Deus manda vigiar. E a igreja de Filadélfia é aquela que vai ser lembrada. Quer que eu leia? Eu leio. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives, mas está morta. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e você, ó Sardes, não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quer dizer, vai morrer na grande tribulação, mas o seu nome não vai ser apagado. A igreja de Filadélfia, estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que está Perdão, irmãos, meu marido ligou aqui. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, a conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu, Cristo, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Aí lá falou, né? Acho que é 2 Pedro que fala, né? Que o povo está dizendo que quando vai vir o seu dia, quando virá, e que Deus é longâmino, porque não quer que ninguém pereça. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu nome, o meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ah, meus irmãos, eu poderia ficar aqui o dia inteiro remoendo esse assunto, mastigando esse assunto com os irmãos. Mas eu sei que se eu continuar aqui, eu vou começar a fazer bagunça, porque na realidade eu vou estar só voltando nos textos. E aí você vai juntando, sabe? Eu acabei o estudo. Se você agora quiser cortar o vídeo, fazer suas coisas, fique à vontade. Mas para quem quiser ouvir uma coisa, olha só. Por mais que eu, Ana Paula, tente, queira, faça até força para achar uma explicação diversa do arrebatamento, do livramento, do dia da ira, que a gente não vai estar aqui e que o arrebatamento realmente está às portas. Eu não consigo, meus irmãos. Não tem como, eu não consigo. Os textos brotam diante dos meus olhos. Então você que chegou no canal agora, nunca teve contato com esse assunto, eu falei tanta coisa, eu não sei se para você está confuso. O meu conselho é você rever esse assunto e ver os estudos passados. Veja tudo que está para trás e você vai ter um crescimento muito bom. A você que já é seguidor do canal, que está aí acompanhando, é de acordo com tudo isso, veja o quanto que Deus te ama.
E não retenha isso só para você, mas duplique esse evangelho, duplique essa mensagem, ore, interceda pela salvação. Eu vi um comentário, inclusive tinha um outro comentário aqui, agora eu tô até lembrando que tem gente pedindo para eu fazer outros vídeos de outros assuntos, eu vou tentar amanhã ou depois de amanhã, mas tem um comentário de uma irmã que disse que ela sonhou, eu não conseguiria achar o comentário dela aqui agora, eu posso tentar achar. Eu achei esse comentário muito bacana, porque foi só um comentário que traz mais força de vontade para a gente combater esse bom combate, né? Deixa eu ver se eu acho o comentário da irmã aqui, meus irmãos. Eu achei o vídeo. Deixa eu ver aqui, comento pelo recente. Tem comentário novo aqui. Olha só, o comentário de uma irmã chamada... ela está apresentada aqui no vídeo como tempo de oração. A paz, minha irmã querida Ana. Isso que você falou sobre fazer uma lista com aqueles que desejamos ser salvos é muito importante. E é Deus que deu esse conselho, pois eu tive uma revelação onde me via andando numa longa rua de ouro com Jesus. Estávamos conversando sobre o arrebatamento e me via questionando o Senhor porque havia subido poucos. Então o Senhor me mandou que eu fizesse minha lista com os nomes que eu desejava que fossem arrebatados. Depois, na mesma revelação, já me encontrava com o Senhor ao lado de uma porta num muro, do outro que ia ao longo daquele... meu Deus, peraí, meus irmãos. Ela diz que depois, na mesma revelação, já me encontrava com o Senhor ao lado de uma porta num muro de ouro que ia ao longo daquela rua, e pessoas da minha lista sendo colocadas para dentro da porta, de uma a uma, numa fila, e eu com a lista na mão, observando os nomes. Deus te abençoe. Então, para você que já conhece essa mensagem, meus irmãos, ora, faz essa lista. A irmãzinha aqui diz que teve esse sonho. Sabe, eu sei que Deus, Ele é fiel. Ele está aqui, Ele está na nossa vida. Ele está vendo o nosso esforço, Ele está vendo a nossa luta, Ele está vendo os nossos desafios, Ele está de olhos abertos. Não tem nada que a gente faça que passe desapercebido para Ele. Meus irmãos, quando a gente ora para uma pessoa, Deus, Ele recolhe essa oração se ela é sincera. E sabe, cabe a nós daí em diante simplesmente continuar a crer que Deus é poderoso para salvar. A gente tem que crer em Deus, meus amados. Porque, sabe, tudo que acontece, tudo que vem na nossa vida para com a obra na seara que é grande e poucos são os trabalhadores, é Deus quem nos usa. E se Deus ele nos comove a pregar o evangelho, se Deus ele nos comove a ler a palavra, se Deus ele nos comove a orar por entes queridos, às vezes você está aí, sabe, tem vez que eu estou aqui na minha casa fazendo nada com nada, sabe quando você não está fazendo nada com nada, de repente você lembra de uma pessoa que você conviveu com essa pessoa no passado, e você fala, nossa, por que eu estou lembrando dessa pessoa? Sabe, meus irmãos, eu acredito que é Deus trazendo à nossa memória aquela pessoa para que a gente ore pela vida dela. Porque Deus, Ele não ama mais a mim do que a você, ou ama mais a você do que a tua mãe que está perdida. Ele ama todos nós de modo igual. 2 Pedro diz que Deus não tem alegria, e Ele tem a esperança que ninguém pereça. E aqui um assunto puxa outro. Mas os irmãos que me conhecem sabem que eu, Ana Paula, creio que todos os nomes de seres humanos, segundo a imagem e semelhança de Deus, foram escritos no livro da vida, desde a fundação. Deus só não escreveu o nome de pessoas híbridas, de nefilins. Vai lá ler Gênesis capítulo 6, você vai entender o que eu estou falando. Mas todo aquele que é de raça limpa, que nasceu 100% ser humano, e morreu e morrerá 100% ser humano. Eu, Ana Paula, acredito que Deus escreveu o nome de todos no livro da vida. A ponto que a palavra de Deus diz que Deus risca os nomes de aqueles, do livro da vida. E lá no dia do julgamento do trono branco, o nome que não foi encontrado será julgado e condenado eternamente ao lago de fogo e enxofre. Então eu acredito que ainda que você tenha um parente muito ruim, muito complicado, muito difícil, o nome dele ainda está escrito no livro da vida. Se tiver, meus irmãos, ainda tem esperança.
E Deus, ele é poderoso para mover céus e terras em favor da salvação dessa pessoa. Porque Deus é o nosso amigo fiel. E ele fala que tudo aquilo que a gente pedir nos será dado. Se a gente pedir segundo a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que ninguém pereça. Se a vontade do coração de Deus é que ninguém pereça, e você ora por aqueles que nesse momento estão perecendo, mas você ora de todo o teu coração com a sabedoria que vem do alto, eu acredito que Deus é poderoso para mover o Espírito Santo dele no coração dessa pessoa, e o Espírito Santo então vai poder convencer essa pessoa do pecado e do juízo. Alguém, quando tem que ser convencido, é porque no estado anterior não acreditava em tal história. Se eu quero convencer a você a fazer uma viagem, é porque antes disso você não quer ir fazer a viagem, você não está convencido que vale a pena fazer tal viagem. Se eu quero convencer você a fazer um investimento, é porque eu sei que aquele investimento é válido, mas você não está acreditando que é tão válido assim. Então, toda vez que alguém é convencido a alguma coisa, é porque o estado anterior do convencimento é de descrença. Mas o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. O juízo é o dia de Deus, é o dia da ira de Deus. O Espírito Santo convence a você que você está em pecado. Vê lá a carta de Sardes. Arrependa-te, guarda o que tem, volte-te, que eis que vem como ladrão. Então o Espírito Santo, ele te convence que Deus vai vir mesmo como um ladrão. E quem for pego de surpresa vai ficar do lado de fora. Aí entra lá a parábola do ladrão, o ladrão da noite. Então aqui, meus amados, a gente vai ficar só remoendo. E eu tenho que parar esse vídeo por causa do tempo também. Mas a você que ainda é incrédulo, eu não sei mais o que dizer. Mas eu posso te dizer uma coisa. Deus te ama muito. Deus, ele te ama com um amor imensurável. E eu posso dizer, pelo que eu estou vendo e vivendo de experiência própria, ele está fazendo de tudo para convencer a você de que existe uma saída antes do dia do Senhor, antes da ira chegar. Ele quer que você entenda esse assunto e aceite essa bênção de Deus na tua vida, que é o livramento. Porque Deus sabe o quanto que você provavelmente vai sofrer se você ficar. Ele sabe quão grande será a tua agonia, quão grande será a tua angústia. E Ele não quer que você pereça nesse estado. Mas se Ele tem a oportunidade de te levar e te poupar desse grande dia, Ele quer que você atenda ao seu chamado. Então, meus irmãos, eu assim encerro mais esse vídeo. São 11 horas da manhã, não sei como é que eu vou fazer aqui hoje, mas eu vou tentar editar e publicar esse vídeo ainda hoje. Se eu não conseguir, amanhã de manhã. Mas eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa paz que excede todo entendimento do Senhor Jesus na tua vida. Desejo para você toda sabedoria, sensibilidade, sabe, quando você começar a ler a Bíblia, que os teus olhos se abram diante a revelação das Escrituras, que você sinta as lágrimas descendo rosto abaixo por causa da contemplação da verdade, coisa que me aconteceu hoje de manhã. Eu tive que parar, tive que levantar, apoiei no móvel, pus a mão no coração e engoli, respirei, porque realmente fiquei muito emocionada em ver o brilho da revelação diante dos meus olhos. Quanta harmonia, uma coisa casando com a outra, sabe? Fica assim, um deleite. Então que você possa tomar posse dessa bênção na tua vida. Porque se Deus está insistindo ainda com esse assunto, é porque realmente, meus irmãos, a porta está aberta, mas ela vai ser fechada a qualquer momento. Eu não sei até que ponto nós vamos ir aqui nesse ano de 2018. Eu não sei se a gente vai continuar esse ano inteiro na Terra. Eu não sei se a gente vai chegar a 2020, 23, 24, 25, mas eu não acredito que nós vamos estar aqui nessa Terra ainda. E a coisa está muito intensa. Está muito intensa essa mensagem. Eu estou achando esquisito nesses dias. Deus, ele está girando em torno desse assunto. Então, quando Deus, ele gira em torno de um assunto, eu posso te garantir que ele não faz isso à toa. Deus não dá ponto sem nó.
Amém? Então que o Senhor vos abençoe com a santa, gloriosa e poderosa Shalom dele. Amém, amém e amém.